Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto a verdade. Quando o milionário Evan Carver entrou nas provas de apuramento olímpico, aborrecido e vazio, nunca esperou vê-la novamente, a mulher que desaparecera 9 anos antes, sem deixar rasto. Mas ela não estava sozinha. Estava a aplaudir um jovem atleta com os seus olhos, o seu sorriso, o seu estilo de corrida exato. Um único olhar através do estádio e o mundo cuidadosamente construído de Evan desfez-se em pedaços. Seria aquele atleta de 18 anos o filho que nunca soubera existir? E se sim, por que é que a mulher que um dia amara guardara o maior segredo da sua vida, escondido por quase uma década? O sol da tarde escaldava o estádio das provas de apuramento olímpico. Milhares de vozes fundiram-se num rugido interminável. Evan Carver estava sentado na área VIP, os seus óculos de sol de marca a refletir a pista abaixo. O seu fato estava impecavelmente engomado. O seu relógio custava mais do que a maioria dos carros das pessoas. Mas nada disso o fazia sentir alguma coisa. Vamos lá, homem. Pelo menos finge que estás a divertir-te. Gabe Tran inclinou-se a sorrir. O seu amigo arrastara-o até ali, com promessas de emoção e energia, algo para o acordar da névoa em que vivia. Evan encolheu os ombros. Já vi corridas antes. Não como esta. Gabe apontou para a pista onde os corredores se alongavam e preparavam. Isto é talento puro, sonhos em jogo. Tu costumavas importar-te com estas coisas. Costumava. Aquelas palavras picaram mais do que deviam. Evan fora um deles, outrora. Um jovem corredor com fogo no peito e velocidade nas pernas. Isso foi antes da lesão, antes do dinheiro, antes de tudo o que importava lhe ter escapado por entre os dedos. O volume da multidão aumentou. Evan endireitou-se ligeiramente, curioso apesar de si mesmo. Os corredores aproximaram-se dos seus blocos de partida. O estádio prendeu a respiração. Então o olhar de Evan desviou-se. Não para a pista, mas através da arena, através do mar de rostos e bandeiras a agitar. E ali, na secção familiar, ele viu-a. O seu coração parou. Pele morena a brilhar à luz do sol. Cabelo natural apanhado num rabo de cavalo. Aqueles mesmos olhos que costumavam olhá-lo como se ele fosse tudo. Talia Brooks. O tiro de partida soou. Evan mal o ouviu. O seu mundo inteiro tinha se reduzido a uma mulher que não devia estar ali. Que não podia estar ali. A mulher que perdera há 9 anos estava do outro lado do estádio, a saltar e a gritar e a aplaudir com pura alegria no rosto. Os corredores dispararam para a frente. A multidão enlouqueceu, mas Evan não conseguia mover-se. Não conseguia respirar. Não conseguia desviar o olhar. Opa, estás bem? A voz de Gabe parecia distante. Um corredor adiantou-se. Jovem, esguio, poderoso. O seu estilo era perfeito. A sua passada recordava Evan dos seus próprios dias de glória. O miúdo voava pela pista como se tivesse nascido a correr. E Talia gritava mais alto do que ninguém. A corrida terminou num borrão de velocidade e suor. O jovem corredor cruzou a linha de meta primeiro, mal à frente da concorrência. O estádio irrompeu. As pessoas saltaram para os seus lugares. A voz do locutor trovejou pelos altifalantes. E o vencedor é Noah Brooks. Brooks. O nome atingiu Evan como um murro. Ele viu Talia apressar-se das bancadas. Viu-a atirar os braços ao redor do jovem atleta. Viu-a levantar o braço dele bem alto. Lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Evan? A sério, o que se passa? Gabe agarrou-lhe o ombro. Mas Evan não conseguiu responder. Estava a olhar para Noah Brooks. A vê-lo realmente agora. O sorriso do miúdo, o formato do seu maxilar, a forma como se movia. Mesmo àquela distância, era como olhar para um fantasma, como olhar para um espelho. Ele parece-se comigo, sussurrou Evan. Gabe seguiu o seu olhar. Cerrou os olhos. Depois os seus olhos arregalaram-se. Meu Deus! Preciso de ir embora. Evan levantou-se demasiado depressa. As suas mãos tremiam. Espera. Quem é aquela mulher? A garganta de Evan estava apertada. Alguém que eu conhecia. Ele abriu caminho pela multidão, mal vendo para onde ia. As pessoas felicitavam-se. As câmaras disparavam flashes. O mundo celebrava. E a mente de Evan corria com perguntas impossíveis. Quantos anos tinha aquele miúdo? 18? 19? Quando vira Talia pela última vez? Há 9 anos. A matemática era simples. A verdade era aterrorizante. A noite demorou a chegar. Evan estava sentado na suíte do seu hotel,
a olhar para as luzes da cidade abaixo. Tinha vestido roupas confortáveis, mas ainda se sentia preso na sua própria pele. A suíte era enorme, janelas do chão ao teto, um bar completo, mobiliário que custava mais do que a renda mensal da maioria das pessoas. Tudo parecia oco. Gabe irrompeu pela porta sem bater. Trazia o portátil e a expressão determinada que significava que andara a investigar. Ok, fiz umas averiguações. Gabe colocou o portátil na mesa de centro. Noah Brooks, 18 anos, nascido em finais de junho, estrela em ascensão no atletismo. Nome da mãe, Talia Brooks. Nome do pai, não consta. Cada palavra caía como uma pedra no peito de Evan. Evan. A voz de Gabe suavizou-se. Achas que ele é teu? Não sei. Evan passou as mãos pelo cabelo. Talvez, meu Deus, não sei. Conta-me sobre a Talia. Evan fechou os olhos. As memórias inundaram-no. Conhecemo-nos na universidade, ambos na equipa de atletismo. Ela era treinadora, eu era o corredor estrela que todos observavam. Apaixonamo-nos perdidamente. Planeamos um futuro juntos. O que aconteceu? Recebi uma proposta para treinar no estrangeiro, na Alemanha. Era suposto ser temporário, apenas 6 meses. Mas na noite antes de eu partir, a voz de Evan embargou-se. Ela viu uma fotografia, eu com outra mulher num jantar de equipa. Não era nada, apenas a filha de um patrocinador. Mas a Talia não esperou por uma explicação. Desapareceu, mudou de número, bloqueou-me em todo o lado. Tentei encontrá-la quando voltei, mas ela tinha se mudado. Foi como se tivesse desaparecido. Gabe inclinou-se para a frente. E tu nunca soubeste que ela estava grávida? Se estivesse, nunca me disse. A Dora apertou o peito de Evan. Eu teria voltado. Teria desistido de tudo. Talvez ela não quisesse que o fizesses. Evan abriu os olhos. O quê? Talvez ela pensasse que estavas a trair. Talvez estivesse magoada e orgulhosa e não quisesse a tua caridade. Gabe encolheu os ombros. Ou talvez aquele miúdo não seja teu de todo. Talvez ela seguiu em frente rapidamente. A segunda opção doía ainda mais de alguma forma. Preciso de saber. Evan levantou-se, a andar de um lado para o outro. Aquele rapaz... Gabe, tu viste-o. A semelhança pode ser coincidência. Pode ser o meu filho. A palavra pairava no ar. Filho. Um conceito que Evan nunca se tinha permitido imaginar. Ele enterrara-se nos negócios depois do fim da sua carreira de corredor. Fez milhões. Comprou coisas. Manteve-se ocupado. Manteve-se dormente. Mas um filho, isso mudava tudo. Então qual é o teu plano? Perguntou Gabe. Evan olhou para o seu reflexo na janela escura. Ainda não sei, mas não saio daqui até descobrir. A manhã chegou com neblina costeira e o som de corredores em pistas distantes. Evan estava à porta do complexo de treino olímpico, fingindo que pertencia ali. Vestira-se casualmente. Calças de ganga, uma camisa simples, óculos de sol. Tentar misturar-se parecia-lhe estranho agora. Tens a certeza disto? Gabe levara-o, mas ficara no carro. Não. Evan abriu a porta. Mas vou fazê-lo de qualquer maneira. O complexo fervilhava de energia. Atletas por todo o lado, a esforçarem-se até limites impossíveis. Treinadores gritavam encorajamento. O som das pistolas de partida ecoava. Evan caminhou lentamente a varrer os rostos. E então, ele viu-a. Talia estava perto da pista de treino, a entregar garrafas de água e toalhas a corredores suados. Usava roupas desportivas e movia-se com a mesma graça que ele se lembrava. O seu sorriso era brilhante, enquanto encorajava uma jovem que se alongava por perto. Os pés de Evan pararam de funcionar. O seu coração martelava. O que é que ele devia dizer? Olá, lembras-te de mim? Aquele miúdo é meu? Antes que pudesse decidir, Talia virou-se. Os seus olhos encontraram-se através de 10 metros de sol de Lisboa. O sorriso dela desapareceu. A garrafa de água na sua mão quase caiu. Por 3 batimentos cardíacos, nenhum deles se moveu. Então, Talia desviou o olhar, o maxilar cerrado. Disse algo à atleta ao seu lado e começou a andar. Não na direção de Evan, mas também não para longe. Como se soubesse que ele a seguiria. Ele seguiu. Encontraram-se perto de um armazém de equipamentos longe da maioria da multidão. De perto, ela era ainda mais bonita do que ele se lembrava. Algumas pequenas rugas perto dos olhos. Uma confiança na sua postura que não existira antes. Ela tinha crescido em si mesma. Evan. A voz dela era plana. Talia.
A sua garganta estava seca. Eu não esperava. O que estás a fazer aqui? Ela cruzou os braços. O Gabe tinha bilhetes extra. Pensei em vir ver as provas. Certo. Ela não acreditou nele. E é apenas coincidência estares hoje no centro de treino. Esperava falar com alguns patrocinadores, fazer contactos. A mentira parecia terrível. A gargalhada de Talia era amarga. Ainda a pensar em negócios, hã? Isso não é justo? Justo? Os olhos dela brilharam. Tu não tens o direito de me falar sobre justiça. Evan aproximou-se baixando a voz. Talia, por favor. Já passaram 9 anos. Podemos apenas... 9 anos, ela repetiu. E agora apareces aqui, nas provas do meu filho. O filho dela. As palavras confirmaram. O pulso de Evan acelerou. Vi-o correr ontem. É incrível. Sim, é. Orgulho encheu a sua voz, mas também algo protetor, uma barreira a levantar-se. E estamos muito bem. Então, seja o que for que tu queiras. Eu não quero nada. Evan levantou as mãos. Eu só queria dizer olá, para ver como tens estado. Tenho estado ocupada, a criar um filho, a construir uma carreira, a viver a minha vida. Ela olhou de volta para a pista. E preciso de voltar ao trabalho. Talia. Não. Ela virou-se. Apenas não, Evan. Ele viu-a voltar para junto dos atletas, com os ombros retos. A conversa durara talvez 2 minutos, mas parecia tocar no fogo. Toda a velha dor ali entre eles. Quando Evan se virou para sair, ouviu 2 voluntários a conversar por perto. Aquela é a mãe do Noah, certo? Perguntou um. Sim, senhora simpática. Grande trabalhadora. Mas o miúdo tem os olhos do pai, vê-se bem. Evan congelou. Os voluntários não o notaram ali parado, escondido pelo armazém de equipamentos. Ela alguma vez fala sobre o pai? Perguntou a primeira voz. Não. Mãe solteira desde o primeiro dia. Uma pena, de facto. Mas ela fez um trabalho incrível com aquele rapaz. As vozes deles esvaneceram-se enquanto se afastavam, mas as palavras ecoavam na cabeça de Evan. Os olhos do pai. Ele vira aqueles olhos ontem. Verde-dourados tal como os seus. Tal como os olhos que o fitavam de cada espelho. As mãos de Evan cerraram-se em punhos. Precisava de respostas. Precisava da verdade. Mas Talia construíra paredes com 9 anos de espessura, e ele não fazia ideia de como as derrubar. A cafetaria do estádio cheirava a café e batatas fritas. Evan encontrou Gabe numa mesa de canto, já a comer um hambúrguer. Como correu? Perguntou Gabe. Evan desabou na cadeira. Terrível. Ela odeia-me. Podes culpá-la? Eu não a traí. A frustração de Evan ferveu. Aquela fotografia só não era nada. Apenas um estúpido jantar de patrocinadores. Eu ia pedi-la em casamento quando voltasse da Alemanha. Tinha um anel e tudo. Gabe assobiou baixo. Alguma vez lhe disseste isso? Nunca tive oportunidade. Ela cortou-me completamente. Ivan olhou para as mãos. Passei meses a tentar encontrá-la. Contratei um detetive privado. Nada. Ela não queria ser encontrada. E agora? Agora há um miúdo que se parece exatamente como eu me parecia. E ela nem sequer quer falar comigo. Gabe deu um longo gole na sua limonada. Então, qual é o teu próximo passo? Não sei. Não posso simplesmente exigir um teste de ADN. Isso é... Evan abanou a cabeça. Mas preciso de saber se aquele é o meu filho. Então precisas de fazer com que ela volte a confiar em ti. Como? Ela pensa que a traí. Então prova que não o fizeste. Gabe inclinou-se para a frente. Olha, Evan, passaste 9 anos a esconder-te, a construir barreiras, a fazer dinheiro, mas não a fazer ligações. Talvez esta seja a tua oportunidade de consertar algo que realmente importa. Evan quis discutir, mas Gabe tinha razão. Os anos depois de Talia tinham sido vazios. Sim, ele tivera sucesso nos negócios. Fizera mais dinheiro do que alguma vez sonhara. Mas o sucesso tinha gosto a cinzas quando se celebrava sozinho. Pela janela da cafetaria, Evan podia ver o campo de treino. Noah estava lá fora, a fazer exercícios. Mesmo dali, o talento do miúdo era óbvio, puro, genuíno, lindo. Se aquele fosse o seu filho, Evan perdera 18 anos. Primeiros passos, primeiras palavras, primeiro tudo. O pensamento dava-lhe náuseas. Vou ficar, disse Evan baixinho. Em Lisboa? Pelo tempo que for preciso. Arranjo alguma desculpa. Oportunidades de negócio, patrocínios, o que for. Evan encontrou o olhar do amigo. Não posso ir embora. Não outra vez. Gabe acenou lentamente. Ok.
Então vamos fazer isto como deve ser. Chega de espreitar. Chega de encontros coincidentes. Queres respostas? Sê honesto, mesmo que doa. Ela não vai ouvir. Então fala ouvir. Gabe levantou-se, agarrando o seu tabuleiro. Mas, Evan, se aquele for o teu miúdo e estragares tudo outra vez, parto-te os cornos pessoalmente. Apesar de tudo, Evan sorriu. Feito. O café à beira-mar era pequeno e charmoso, com luzes de corda e vistas para o oceano. Evan não tinha planeado entrar. Andava a conduzir sem rumo, a tentar clarear a mente, quando viu Thalia através da janela. Ela estava sentada numa mesa de canto com uma mulher mais velha, traços semelhantes, o mesmo sorriso caloroso, mas com cabelo salpicado de prata e rugas de expressão. Provavelmente a mãe dela. Partilhavam uma refeição, a conversar e a rir, como se não tivessem uma preocupação no mundo. Evan devia ter continuado a conduzir. Devia ter respeitado o espaço dela. Mas os seus pés levaram-no para dentro antes que o seu cérebro pudesse objetar. A sineta da porta soou. Thalia ergueu o olhar. A sua expressão mudou de relaxada para defensiva num instante. A mulher mais velha seguiu o seu olhar e os olhos dela arregalaram-se. Evan Carver, disse ela. Não uma pergunta, uma afirmação cheia de reconhecimento. Evan aproximou-se da mesa lentamente. Senhora Brooks, há muito tempo. Lena, corrigiu ela. E sim, mãe, disse Thalia baixinho. Um aviso. Mas Lena apenas estudou Evan com olhos perspicazes. Pareces diferente, mais velho. Todos parecemos. Evan tentou sorrir. Não quero interromper. Só queria pedir desculpa. O tom de Lena era neutro, mas o seu olhar era intenso. Mãe, repetiu Thalia com mais firmeza. Evan puxou a cadeira vazia da mesa sem se sentar. Eu sei que não tenho o direito de perguntar, mas poderia falar com as duas? Apenas por um minuto? O maxilar de Thalia apertou. Estamos a ter um jantar privado. Por favor. A palavra saiu crua, honesta, desesperada. Eu sei que não me devem nada. Eu sei que vos magoei, mas preciso que percebam. Aquela noite, aquela fotografia, não era o que pensavam. Já não importa, disse Thalia, mas a sua voz tremeu. Importa-me a mim. Evan finalmente sentou-se sem ser convidado. Aquela mulher era filha de um patrocinador. O jantar era de negócios. Eu não tinha o mínimo interesse nela. Zero. Eu estava a voltar para te pedir em casamento, Thalia. Tinha um anel na minha bagagem e um discurso preparado e... Para. Os olhos de Thalia estavam úmidos. Apenas para. Por que não esperaste? A voz de Evan quebrou. Por que não me deixaste explicar? Porque vi a maneira como ela olhava para ti naquela fotografia. A compostura de Thalia quebrou-se. Porque ias para a Alemanha por 6 meses, e eu estava assustada e jovem e estúpida, porque quando precisei que lutasses por mim, tu simplesmente partiste. Eu não sabia que estavas a sofrer. Parecias bem quando parti para o aeroporto. Disseste que esperarias. Eu esperaria. Uma lágrima escorregou pela sua face, até ver aquela fotografia, até perceber que tinhas uma vida inteira no estrangeiro que não me incluía. Lena colocou a mão sobre a de Thalia. Minha querida, eu liguei-te, disse Evan. 100 vezes da Alemanha. Nunca atendeste. Mudei de número. Voltei mais cedo. Desisti do contrato de treino. Procurei-te por todo o lado. Eu já me tinha mudado na altura. Thalia enxugou os olhos. De volta para a casa da minha mãe. As peças encaixaram-se. O mal-entendido, o orgulho, as paredes construídas por 2 jovens demasiado magoados para continuar a tentar, e algures no rescaldo, uma criança nascera. O peito de Evan doía com o peso dos anos perdidos. Lena pigarreou. Evan, vou ser direta. Por que estás aqui? Realmente. Evan encontrou o olhar dela. Viu Noah correr ontem. O silêncio caiu sobre a mesa. Thalia ficou muito imóvel. Ele é talentoso, continuou Evan cuidadosamente. E ele lembra-me alguém. Não. A voz de Thalia era quase um sussurro. Não estou aqui para causar problemas. Eu só quero saber. Tu não tens o direito de saber nada. Thalia levantou-se abruptamente, a cadeira a raspar. Deste-te esse direito quando entraste num avião há 9 anos. Thalia, não. Fica longe do meu filho. Fica longe de mim. Não precisamos de ti. Nunca precisamos. Ela agarrou na mala e caminhou para a saída, os ombros a tremer. Evan começou a segui-la, mas a mão de Lena esticou-se, agarrando-lhe o pulso. A sua força surpreendeu-o.
Dá-lhe tempo, disse Lena suavemente. Senhora Brooks? Lena, por favor. Ele é meu? A expressão de Lena era ilegível. Ela levantou-se lentamente a apanhar as suas coisas. Depois olhou para ele com algo que poderia ter sido pena, ou esperança, ou ambos. Eu nunca deixei de acreditar que eras um bom homem, Evan Carver, disse ela baixinho. Mas a crença não é suficiente. Se realmente te importas com a minha filha, com aquele rapaz, prova-o. Não com palavras, com ações, com tempo, com paciência. Ele é meu? Repetiu Evan, a voz a falhar. Lena parou à porta. Essa não é a minha verdade para contar. Depois ela foi-se embora, deixando Evan sozinho num café cheio de estranhos, o coração a martelar e a mente a disparar. Mas uma coisa estava agora cristalina. Lena não dissera não. Não negara. O que significava que havia uma chance real, aterrorizante, linda, de Noah Brooks ser seu filho. Evan tirou o telefone e enviou uma mensagem a Gabe. Fico em Lisboa por tempo indeterminado. Cancela todas as minhas reuniões. Isto é mais importante. Depois ficou ali no café, a olhar para o oceano pela janela, e fez uma promessa a si mesmo. Desta vez, não fugiria, não se esconderia. Custe o que custasse, o tempo que levasse, ele encontraria a verdade. E talvez, apenas talvez, ele pudesse encontrar o caminho de volta para a mulher que nunca deixara de amar. A luz da manhã entrava pelas janelas do centro de imprensa. Evan não tinha planeado estar ali. Dissera a si mesmo que daria espaço a Talia depois do desastroso encontro no café. Mas Gabe mencionara que os patrocinadores se iriam encontrar com os atletas naquele dia, e os pés de Evan levaram-no até lá antes que a sua mente pudesse argumentar. A sala fervilhava de atividade. Jornalistas, câmaras, atletas com fatos de treino a condizer. E ali, perto da zona do café, estavam Talia e Noah. A respiração de Evan prendeu-se. Esta era a primeira vez que os via juntos de perto. A semelhança era ainda mais forte agora. Noah tinha o sorriso e a pele morena e quente de Talia, mas os seus olhos, aqueles olhos verde-dourados, eram puro Carver. A sua estrutura óssea, a sua altura, até a maneira como estava de pé, com o peso ligeiramente para a frente, pronto para se mover. Noah riu-se de algo que a mãe disse. O som era brilhante e jovem e cheio de vida. Tudo o que Evan tinha perdido. Antes que ele pudesse recuar, um jornalista avistou-o. Senhor, Carver? Evan Carver, certo? O investidor em tecnologia? As cabeças viraram-se, incluindo a de Talia. A sua expressão endureceu instantaneamente. Ah, sim. Evan tentou sorrir. Apenas aqui para aprender sobre atletismo juvenil. Momento perfeito. O jornalista gesticulou com entusiasmo. Estamos a entrevistar estrelas em ascensão. Conhece o Noah Brooks? É de quem todos estão a falar. Noah aproximou-se com confiança natural, estendendo a mão. Prazer em conhecê-lo, senhor. O aperto de mão durou 3 segundos. Mas nesses 3 segundos, Evan sentiu eletricidade a percorrer-lhe o corpo. Tão de perto, os olhos de Noah eram impossíveis de negar. Eram os seus próprios olhos a olhá-lo de volta de um rosto mais jovem. O prazer é meu, conseguiu dizer Evan. A tua corrida de ontem foi incrível. Obrigado. O sorriso de Noah era genuíno. Está à procura de patrocinar atletas? Talvez. Estou a explorar opções. Noah, precisamos de ir, disse Talia com firmeza. Ela estava a alguns metros de distância, de braços cruzados, mas o jornalista interveio. Na verdade, já que estão ambos aqui, vamos tirar uma foto rápida. Atleta local encontra potencial patrocinador. Uma ótima história. Isso não é necessário, começou Talia. Será apenas 1 segundo, insistiu o jornalista. Antes que alguém pudesse protestar mais, as câmaras dispararam flashes. Evan estava desajeitado ao lado de Noah, que parecia à vontade com a atenção. Talia pairava à beira do enquadramento, o seu sorriso forçado e tênue. Uma bela energia familiar, comentou o jornalista, a verificar a câmara. Os olhos de Talia arregalaram-se. Nós não ficamos muito tempo. Evan cortou suavemente. Mas obrigado pela oportunidade. Mais flashes, mais perguntas. O jornalista perguntou sobre os negócios de Evan, o treino de Noah, planos futuros. Através de tudo, Talia irradiava uma fúria silenciosa. Finalmente, felizmente, a entrevista terminou. Noah apertou a mão de Evan novamente.
Obrigado por acreditar em mim, Sr. Carver. Chama-me Evan. E tu tens algo especial, miúdo. Não deixes que ninguém te diga o contrário. O sorriso de Noah iluminou-se. Não vou. Enquanto o jovem atleta caminhava para outro grupo de jornalistas, Thalia agarrou no cotovelo de Evan. O seu aperto era de ferro. Lá fora. Agora. Ela arrastou-o por uma porta lateral para um corredor silencioso. No momento em que ficaram a sós, ela virou-se para ele bruscamente. O que estás a fazer? A voz dela era baixa, mas tremia de raiva. Fui convidado para o evento de imprensa. Não planeei. Não planeaste tirar fotos com o meu filho? Não planeaste fazer de investidor inspirador? Os olhos dela flamejaram. Afasta-te dele, Evan. Eu não estava a tentar. Falo a sério. Ela aproximou-se com o dedo apontado ao peito dele. Não podes simplesmente voltar para as nossas vidas e fazer de herói. Não podes encantá-lo e fazer promessas que não vais cumprir. Eu nunca... Já o fizeste. As palavras explodiram dela. Fugiste uma vez. Vais fugir de novo. É o que fazes. A acusação magoou, porque uma parte dele temia que ela tivesse razão. Passara 9 anos a fugir dos sentimentos, a esconder-se atrás do dinheiro e dos negócios. Mas isto era diferente. Isto importava. Não vou embora, Evan disse baixinho. Sim, vais. Daqui a uns dias, vais aborrecer-te e voar de volta para a tua moradia luxuosa e a tua vida vazia. E o meu filho vai perguntar-se por que é que outra pessoa desapareceu. Outra pessoa? Evan franziu a testa. Thalia, eu não sabia, não importa o que sabias. As lágrimas ameaçavam os cantos dos olhos dela. O que importa é proteger o Noah, e não vou deixar que o magoes como me magoaste a mim. Antes que Evan pudesse responder, Noah apareceu à porta. Mãe, eles querem-nos de volta para... Ele parou, percebendo a tensão. Está tudo bem? A expressão de Thalia transformou-se instantaneamente. Sorriso no rosto, ombros relaxados. A máscara de uma mãe a proteger o seu filho. Está tudo bem, querido. Só a falar de negócios. Vamos. Ela passou por Evan sem outro olhar. Noah seguiu, mas olhou para trás com olhos curiosos. Olhos que carregavam perguntas que Evan queria desesperadamente responder. 2 dias passaram. Evan não conseguia manter-se afastado. Aparecia nos treinos de madrugada com café e um pequeno almoço reforçado para a equipa. Observava à distância enquanto Noah treinava, absorvendo cada momento. Conversava um pouco com treinadores e outros patrocinadores, construindo uma reputação como o investidor abastado interessado em desporto juvenil. Era tudo uma fachada, toda uma pretensão, porque o que ele realmente queria era impossível de pedir. Na terceira manhã, Thalia esperava por ele. Ela estava perto das bancadas, de braços cruzados, a vê-lo aproximar-se com os suportes de café. És persistente, ela disse. Estou interessado no programa. A mentira parecia cada vez mais frágil. Claro, ela não se moveu, bloqueando-lhe o caminho. E não tem nada a ver com o Noah. Evan pousou o café. Podemos falar? Sinceramente? Tentamos isso no café. Não correu bem. Por favor, 5 minutos. Sem jogos, sem desculpas. Apenas a verdade. Algo na voz dele deve tê-la alcançado. Thalia olhou para a pista onde Noah se alongava com outros corredores, depois acenou uma vez. 5 minutos. Caminharam para uma zona sombria, longe da multidão. Corredores passavam num trilho próximo. A manhã cheirava a relva cortada e brisa marítima. Eu amava-te, Evan começou. Essa é a verdade que preciso que saibas. Amava-te mais do que correr, mais do que treinar, mais do que qualquer oportunidade. Aquela foto não significava nada. Aquela viagem para um campeonato internacional era suposto ser o início do nosso futuro. Ia competir a nível internacional e voltar com credibilidade suficiente para conseguir trabalhos como treinador aqui. Íamos construir algo juntos. A mandíbula de Thalia cerrou-se, mas ela ouviu. Quando desapareceste, partiu-me. Evan continuou. Procurei por todo o lado. Contratei pessoas. Enlouqueci. E quando não te consegui encontrar, enterrei-me no trabalho. Fiz dinheiro porque era a única coisa que conseguia controlar. Mas nada disso preencheu o vazio que deixaste. Evan, não estou a pedir perdão. Não estou a pedir nada a não ser honestidade. O Noah, a voz dele falhou. Ele é meu filho? Thalia fechou os olhos. Um longo momento passou. Quando os abriu de novo, as lágrimas tinham se acumulado. Não sei. O quê?
quer dizer provavelmente, quase de certeza, mas nunca fiz um teste. Nunca o confirmei. Ela abraçou-se a si mesma. Descobri que estava grávida 3 meses depois de teres partido. A essa altura já me tinha convencido de que tinha seguido em frente. Estava assustada e sozinha, e a minha mãe disse que eu tinha de decidir, procurar-te e arriscar mais desgosto, ou criar o bebê à minha maneira. Devias ter me contado. Eu sei. As palavras eram mal um sussurro. Sei-o agora, mas eu tinha 21 anos e estava aterrorizada e tão zangada contigo. Pensei que tinhas escolhido a carreira internacional em vez de mim. Pensei... Ela calou-se. Pensaste o quê? Que te ressentirias de te sentires preso, que voltarias por obrigação, não por amor, que o Noah cresceria a sentir que arruinou os teus sonhos. Talia enxugou os olhos. Então fiz a escolha por ti. Fiquei com ele e criei-o e amei-o o suficiente por 2 pais. E disse a mim mesma que era a decisão certa. O coração de Evan batia forte. E agora? Agora ainda estou aterrorizada. Ela olhou-o diretamente. Porque o Noah está prestes a alcançar os seus sonhos. Ele está feliz, focado e completo. E se entrares na vida dele a alegar que és o pai dele, tudo muda. Se não estiveres pronto para isso, se fores embora de novo, isso vai destruí-lo. Não vou embora, Evan disse com firmeza. Dizes isso agora. Falo a sério. Ele aproximou-se. Talia, desperdicei 9 anos. Conquistei tudo o que achava que queria e não senti nada. Mas ver o Noah a correr, vê-lo a sorrir, saber que ele pode ser meu filho, é a primeira vez que me sinto vivo desde que partiste. Não vou desistir, nem dele, nem de ti. A respiração dela prendeu-se. Evan, ainda te amo, ele admitiu. As palavras pairaram no ar da manhã, cruas e verdadeiras. Nunca deixei de amar. E se houver sequer uma hipótese de fazer parte das vossas vidas, farei o que for preciso. Testes, conversas, terapia, o que o Noah precisar. Mas, por favor, não me afastes de novo. Talia abriu a boca para responder, mas uma voz chamou da pista. Mãe, o treinador quer falar contigo. Ela virou-se para o aceno de Noah, depois de volta para Evan. A expressão dela era complicada. Esperança e medo emaranhados. Isto não é simples. Eu sei. E preciso de tempo para pensar, para descobrir como contar ao Noah sem partir o mundo dele. Vou esperar. Evan conseguiu um pequeno sorriso. Fiquei bastante bom a esperar. Ficaste? Algo cintilou nos olhos dela. Não exatamente perdão, mas talvez o começo de compreensão. Não, ele admitiu. Mas por ti e por ele, vou aprender. Ela quase sorriu. Quase. Depois virou-se e correu de volta para a pista, deixando Evan parado na sombra, o coração a bater forte com uma esperança cautelosa. Os intervalos para café tornaram-se rotina. Talia não o convidava exatamente, mas parava de se afastar quando ele se aproximava. Sentavam-se nas bancadas durante os períodos de descanso dos atletas, a beber lattes caros, a falar sobre o elefante na sala. Ele quer ir para a Universidade de Coimbra, Talia mencionou uma manhã. Com bolsa de estudo completa se continuar a ter bom desempenho, curso de medicina desportiva. A seguir os teus passos. Evan recordou a carreira dela em treino desportivo. Ele é mais inteligente do que eu alguma vez fui. Mais focado. O orgulho preencheu a voz dela. Nunca me deu problemas enquanto crescia. Apenas trabalhou duro e manteve-se humilde. Criaste-o bem. Fiz o meu melhor. Ela fez uma pausa. A mãe ajudou. Muito. Vivemos com ela até o Noah ter 10 anos. Ela pagou as contas enquanto eu construía a minha carreira. Somos uma equipa. Evan pensou nas palavras de Lena no café. É uma boa mulher. Sempre foi. Ela gostava de ti, sabes? Antes de tudo se desmoronar. Talia traçou a borda da sua chávena. Ela estava furiosa comigo por não te ter contado sobre a gravidez. Dizia que merecias saber. Discutimos sobre isso durante meses. Mas nunca ligaste. Digitei o teu número 100 vezes. Nunca carreguei em enviar. Ela olhou para ele finalmente. Eu estava demasiado orgulhosa, demasiado assustada. Escolhe. Percebo. E ele percebia. Ambos tinham sido jovens, teimosos e magoados. Posso perguntar-te uma coisa? Talvez. Ele alguma vez pergunta sobre o pai? A expressão de Talia endureceu. Às vezes. Quando era pequenino, eu dizia que o pai dele não podia estar presente, mas que estaria orgulhoso dele. À medida que cresceu, deixou de perguntar. Focou-se na corrida em vez disso. É como se tivesse preenchido esse vazio com conquistas.
A culpa apertou o estômago de Evan. Talia, não estou a tentar fazer-te sentir mal. Estou apenas a ser honesta. Pediste a verdade, lembras-te? Sim, pedi. Ele pousou o café. Quando é que lhe vais contar? Não sei. Depois das provas, talvez. Quando a pressão diminuir. Ela suspirou. Ou talvez nunca. Talvez seja melhor se ele não souber. Se apenas o deixarmos viver a vida dele sem a complicação. Não acreditas nisso? Já não sei o que acredito. Ela levantou-se abruptamente. Preciso de voltar. Mas enquanto ela se afastava, Evan reparou que ela lhe tinha sorrido primeiro. Um sorriso verdadeiro, pequeno, mas genuíno. Progresso. A mensagem chegou à meia-noite 3 dias depois. Evan já estava acordado, incapaz de dormir quando o telefone vibrou. Gabe, vê as redes sociais. Agora. O estômago de Evan afundou. Abriu o seu feed do Twitter e viu a foto imediatamente. Era do evento de imprensa. Ele, Noah e Talia, todos na mesma imagem. Mas alguém a tinha editado, circulando os rostos deles, adicionando setas e pontos de interrogação. A legenda dizia: o milionário da tecnologia Evan Carver, o atleta Noah Brooks e a treinadora Talia Brooks. Família secreta? Reparem nos olhos. Reparem na semelhança. Alguém está a guardar segredos. Provas olímpicas. Escândalo familiar. O tweet já tinha milhares de partilhas. Os comentários variavam de solidários a cruéis. A especulação corria solta. Alguém tinha até desenterrado fotos antigas de Evan dos seus dias de corredor, comparando-as lado a lado com fotos de corridas de Noah. A semelhança era inegável, até para estranhos na internet. Evan ligou a Talia imediatamente. Ela atendeu ao primeiro toque, a voz embargada pelas lágrimas. Já viste? Acabei de ver. Talia, lamento tanto. Eu nunca tive intenção. Estão a chamar-me interesseira, a dizer que te prendi, a dizer que o Noah só está a ter atenção por causa do teu dinheiro. Ela estava a chorar agora. Isto é exatamente o que eu temia. Onde estás? No meu hotel. Mas há jornalistas lá fora. Alguém me reconheceu na recepção e agora há câmaras por todo o lado. Estou a ir aí. Não, isso vai piorar as coisas. Não me importa. Não devias estar sozinha agora. Evan já estava a agarrar nas chaves. Qual hotel? Ela disse-lhe. Ele saiu pela porta em segundos. A recepção do hotel era um caos. Câmaras dispararam flashes no momento em que Evan entrou. Perguntas bombardearam-no de todas as direções. Sr. Carver, o Noah Brooks é seu filho? Há quanto tempo está a esconder isto? Isto afeta as suas relações comerciais? Evan abriu caminho sem responder. A segurança do hotel tentou ajudar, mas a multidão era implacável. Ele chegou ao elevador no momento em que um jornalista lhe enfiou um microfone na cara. Diga-nos apenas a verdade, Sr. Carver. É esse o seu filho? As portas do elevador fecharam-se. Evan encostou-se à parede, o coração a bater forte. Isto estava a sair do controlo mais depressa do que ele imaginara. Talia abriu a porta antes que ele pudesse bater. Os olhos dela estavam vermelhos, o rosto inchado de chorar. Ela puxou-o para dentro rapidamente, verificando o corredor antes de fechar a porta. Isto é um pesadelo, ela sussurrou. Evan puxou-a para um abraço. Ela resistiu por meio segundo. Depois desabou contra o peito dele, a soluçar. Ele abraçou-a com força, acariciando-lhe o cabelo, murmurando conforto. Vamos resolver isto, ele prometeu. Como? Está por todo o lado. O Noah vai ver. Todos lhe vão fazer perguntas que ele não consegue responder porque eu nunca lhe disse a verdade. Ela afastou-se, enxugando o rosto. Devia ter sido honesta desde o início. Devia tê-lo preparado. Agora ele vai descobrir por estranhos na internet. Onde está ele? Na aldeia olímpica com os outros atletas. Graças a Deus, limitam o acesso ao telefone durante as semanas de competição, mas o treinador dele sabe. As pessoas estão a falar. É apenas uma questão de tempo. A mente de Evan disparou. Ok, precisamos de nos antecipar a isto, fazer uma declaração, controlar a narrativa. Que declaração? Nem sequer sabemos ao certo se... Ela parou. Se sou o pai dele, Evan terminou em voz baixa. Então vamos descobrir, esta noite. Podemos fazer um teste de ADN em privado. Teremos respostas antes que a história ganhe maiores proporções. Talia abanou a cabeça. Não lhe vou fazer isso sem o consentimento dele. Ele merece fazer parte desta decisão. Então contamos-lhe, juntos, antes que ele ouça de outra pessoa.
O medo brilhou no rosto dela. Evan, ele tem a sua prova de qualificação final daqui a 2 dias. Isto pode destruir o foco dele, a confiança dele, tudo pelo que trabalhou. Ou pode dar-lhe um fecho. Evan pegou nas mãos dela. Talia, ele vai descobrir de qualquer forma. Melhor que seja por nós do que por uma manchete de tabloide. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois acenou lentamente com a cabeça. Depois da prova de qualificação. Ganhe ou perca, contamos-lhe tudo. Juntos. Juntos. Evan concordou. Estavam no quarto do hotel dela, de mãos dadas. Unidos pela primeira vez em 9 anos. Lá fora, câmaras disparavam flashes e jornalistas gritavam. Mas naquele momento, eram apenas os dois contra o mundo. Como devia ter sido desde o início. Amanhã chegou com mais manchetes. A história tinha ganho força de um dia para o outro. Ao pequeno almoço, 3 grandes meios de comunicação já a tinham noticiado. Fotos de Evan, Noah e Talia estavam por todo o lado. A especulação preenchia todas as secções de comentários. O treinador Rivera convocou uma reunião de emergência com Noah. Evan não estava lá, mas Talia mandou-lhe mensagens com atualizações. O treinador está a tratar disso, a dizer ao Noah para ignorar o ruído e focar-se na corrida. O N parece bem, mas consigo perceber que está abalado. Evan passou a manhã a atender chamadas dos seus sócios, do seu relações públicas, até do seu advogado. Todos queriam uma declaração, todos queriam respostas. Não lhes digas nada, Evan instruiu, sem comentários até depois da prova de qualificação. Este silêncio está a fazer com que as pessoas assumam o pior, o seu relações públicas avisou. Não me importa. A prova do Noah vem em primeiro lugar. Tudo o resto pode esperar. Ele desligou e olhou para o seu reflexo na janela do hotel. Em algum lugar, um miúdo que podia ser o seu filho estava a preparar-se para a prova mais importante da sua jovem vida. E Evan nem sequer podia estar lá para o apoiar. A injustiça disso ardia. O telefone dele vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. É o treinador Rivera. O Noah perguntou se podias vir ao treino. Não faças um grande drama disso. Apenas aparece. As mãos de Evan tremeram enquanto ele respondia. Estarei lá em 20 minutos. A instalação de treino tinha segurança extra agora. Os jornalistas eram mantidos atrás de barreiras, mas as suas câmaras tinham lentes longas. Evan manteve a cabeça baixa enquanto passava. O treinador Rivera encontrou-o à entrada. Era um homem atarracado com cabelos grisalhos nas têmporas e o rosto curtido de alguém que passara décadas ao sol. Ele sabe que algo se passa, o treinador disse baixinho. Não diz o quê, mas perguntou se estavas realmente interessado em patrociná-lo ou se era outra coisa. O que lhe disseste? Que terias de responder a isso tu mesmo. Rivera estudou-o. Tu és o pai dele, não és? Ivan encontrou os olhos dele. Provavelmente, vamos descobrir com certeza depois da prova. Rivera acenou lentamente com a cabeça. Ele é um bom miúdo, o melhor que já treinei. Aconteça o que acontecer, não lhe partas o coração. Isso é a última coisa que quero. Então prova-o. Rivera conduziu-o até a pista de treino. Noah estava a alongar-se perto dos blocos de partida. Quando viu Evan, endireitou-se. A expressão dele era reservada, mas não hostil, curiosa. Olá, Noah disse. Olá. A garganta de Evan apertou-se. O treinador disse que querias falar? Sim. Noah olhou para os outros atletas. Depois fez um gesto com a cabeça na direção do barracão do equipamento. Em algum lugar privado. Caminharam em silêncio. O coração de Evan batia forte. Era isto. O momento em que tudo podia desmoronar-se ou unir-se. Atrás do barracão, longe de olhares curiosos, Noah virou-se para ele. Aqueles olhos verde-dourados, os olhos de Evan, estavam sérios. Toda a gente está a dizer que és o meu pai, Noah disse sem rodeios. Evan respeitou a franqueza. Posso ser. A tua mãe e eu estivemos juntos há muito tempo. As datas coincidem, mas ainda não sabemos ao certo. Por que é que não disseste nada quando nos conhecemos? Porque não era a minha verdade para contar. A tua mãe precisava de decidir quando e como te contar. Eu estava a tentar respeitar isso. Noah absorveu isto. Sabias de mim? Antes de me veres a correr? Não, juro. Se soubesse, teria estado lá. Teria feito parte da tua vida desde o primeiro dia. A voz de Evan falhou. A tua mãe e eu perdemos o contacto antes que ela soubesse que estava grávida. Passei anos a tentar encontrá-la.
Ela nunca te mencionou. Tipo, nunca. A voz de Noah não continha acusação, apenas confusão. Perguntei quando era pequenino. Ela só dizia que não estavas por perto. Achei que não me querias. As palavras foram uma faca no peito de Evan. Isso não é. Valha-me Deus, Noah, isso não é verdade de todo. Eu não sabia que existias. Mas se fores meu filho, és a coisa mais importante que me aconteceu na vida. Os olhos de Noah brilhavam. Vais fazer um teste? Se quiseres, se estiveres de acordo. Evan aproximou-se. Mas Noah, seja o que for que esse teste diga, estou aqui. Não vou a lado nenhum. E estou tão diabolicamente orgulhoso de ti que mal consigo respirar. Uma lágrima escorregou pela bochecha de Noah. Ele enxugou-a rapidamente, envergonhado. Tenho uma prova daqui a 2 dias. Eu sei. Preciso de me focar. Também sei isso. Mas depois... A voz de Noah era pequena, jovem, vulnerável. Depois da prova, vamos falar? Todos nós? Resolver isto? Absolutamente, o que precisares. Noah acenou com a cabeça. Depois fez algo que fez o coração de Evan parar. Aproximou-se e abraçou-o. Apenas por um segundo. Rápido e desajeitado e perfeito. Obrigado por teres vindo. Noah sussurrou. Depois afastou-se e correu de volta para a pista, deixando Evan parado nas sombras, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto, o peito cheio de esperança, desgosto e amor. O sol da tarde batia na pista de treino com intensidade brutal. Evan observava das bancadas, enquanto Noah fazia exercícios com outros 3 atletas. O miúdo movia-se como poesia, fluido, poderoso, imparável. Cada passada lembrava Evan dos seus próprios dias de glória, mas de alguma forma melhor, mais refinado. Talia estava perto da linha lateral com garrafas de água e toalhas. Ela encontrou o olhar de Evan e ofereceu um pequeno aceno. As coisas entre eles tinham mudado desde o caos mediático. Não resolvidas exatamente, mas mais suaves, como se talvez estivessem ambos cansados de lutar. O treinador Rivera gritou instruções. Última série, deem tudo! Os corredores dispararam para a frente. Noah avançou imediatamente, as pernas a impulsionar com forma perfeita. Evans inclinou-se para a frente, cativado. Era assim que parecia o talento puro, o que dedicação e coração podiam alcançar. Então Noah tropeçou, apenas ligeiramente, uma falha na sua passada. Ele superou-a, mas Evan viu a careta passar pelo seu rosto. Vamos, Brooks, o treinador gritou, não desistas. Noah acelerou, fechando a distância que perdera. A sua mandíbula estava cerrada. O suor escorria-lhe pelo rosto. Ele cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, mas no momento em que parou de correr, as suas pernas cederam. Ele caiu com força. Noah! Talia largou tudo e correu pela pista. Evan já estava em movimento. Saltou o corrimão da bancada e correu, os seus sapatos de vestir levantando poeira. Outros atletas aglomeraram-se em torno da figura caída de Noah. O treinador Rivera abriu caminho, ajoelhando-se. Deem-lhe espaço, o treinador ordenou. Alguém chame a equipa médica. Evan alcançou-os enquanto Talia aninhava a cabeça de Noah no seu colo. Os olhos do miúdo estavam semicerrados, a pele pálida sob o tom bronzeado. Querido, consegues ouvir-me? A voz de Talia tremia. Noah, fala comigo. Estou bem, Noah murmurou. Só, tonto. Quando foi a última vez que comeste? O treinador Rivera exigiu. Noah não respondeu. As pálpebras dele tremeram. Ele saltou o pequeno almoço. Um dos outros corredores ofereceu baixinho. Disse que não tinha fome. Queria manter o peso. Valha-me Deus! O treinador puxou o boné. Miúdo, não podes passar fome antes do treino. A equipa médica chegou com uma maca e equipamento. Verificaram os sinais vitais de Noah, enquanto Talia lhe segurava a mão, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Ivan ficou para trás, sentindo-se impotente, aterrorizado e inútil. A tensão arterial está baixa, um médico anunciou. Desidratação. Provavelmente não comeu devidamente há dias. Estava a tentar manter-me leve. Noah protestou fracamente. Para a prova. Vais estar demasiado fraco para competir se não te alimentares corretamente, o médico disse com firmeza. Vamos levá-lo para a tenda médica. Soro e monitorização. Levantaram Noah para a maca. Ele tentou sentar-se, mas os médicos empurraram-no de volta para baixo gentilmente. Descansa, filho. Deixa-nos fazer o nosso trabalho. Talia seguiu a maca, ainda a segurar a mão de Noah. Evan seguiu atrás.
o coração a bater forte. Isto era culpa dele de alguma forma. O estresse da atenção mediática, a confusão sobre a paternidade, isso tinha distraído Noah de coisas básicas como alimentação e hidratação. Dentro da tenda médica, o ar era fresco e silencioso. Pousaram Noah numa cama de campanha e começaram a administrar soro. A cor voltou lentamente ao rosto dele. Talia sentou-se ao lado dele, acariciando-lhe a testa, murmurando suaves palavras de conforto. Evan manteve-se à parte, perto da entrada. Incerto se pertencia ali. Aquele era um momento entre mãe e filho. Ele ainda era um estranho com uma questão de ADN. Mas então os olhos de Noah encontraram-no. Ficaste. Claro que fiquei. Evan aproximou-se. Como te sentes? Estúpido. Noah conseguiu um sorriso fraco. O treinador vai matar-me. O treinador está preocupado contigo, corrigiu Talia. Todos nós estamos. O paramédico verificou o soro de Noah. Vais ficar bem, mas precisas de descansar. Nada de treinar mais hoje. Refeições leves, muita água e sono. A eliminatória é daqui a 2 dias. O teu corpo precisa de tempo para recuperar. Não posso descansar. Preciso de praticar. Precisas de ouvir, disse o paramédico com firmeza. Ou vais desmaiar de novo. Talvez na pista, à frente de milhares. É isso que queres? Noah recostou-se na almofada. Não. Então descansa. O paramédico fez anotações numa prancheta. Vou manter-te aqui durante 2 horas. Depois disso, alguém precisa de garantir que jantas como deve ser e que vais para a cama cedo. Eu trato disso, disse Talia imediatamente. O paramédico saiu. O silêncio instalou-se na tenda, quebrado apenas pelo gotejar suave do soro. Noah fechou os olhos. Em poucos minutos, a sua respiração aprofundou-se. O sono tomou conta dele. Talia desfez-se na cadeira, exausta. Evan puxou outra cadeira e sentou-se ao lado dela. Ele está bem, disse Evan suavemente. Desta vez. Ela secou os olhos. Mas e se acontecer durante a corrida a sério? E se a pressão for demasiada? Ele é mais forte do que pensas. Ele tem 18 anos. É apenas um miúdo. A sua voz embargou. E todo este estresse contigo e comigo, e com os meios de comunicação social, está a destruí-lo. Talia. Devia ter lhe contado há anos. Devia ter sido honesta desde o início. Então nada disto pareceria tão avassalador. Evan esticou a mão para ela. Ela deixou-o pegá-la. Não podemos mudar o passado, mas podemos garantir que ele sabe que estamos ambos aqui para ele agora, juntos. Ela olhou para as suas mãos unidas. Estou assustada, Evan. Assustada de o perder. Assustada de ele me odiar por ter mentido. Assustada de que percebas que isto é demasiado difícil e desapareças. Eu não vou desaparecer. Como podes prometer isso? Nem sequer sabes se ele é teu. Não importa. A verdade disso pesou sobre Evan como um fardo. Teste ou não teste, ADN ou não, aquele miúdo importa-me. Ele importa porque é teu, porque ele é incrível, porque vê-lo correr faz-me sentir vivo pela primeira vez em 9 anos. Os olhos de Talia encheram-se de novas lágrimas. Dizes mesmo a sério. Cada palavra. Ela recostou a cabeça no ombro dele. Ficaram sentados assim por muito tempo, de mãos dadas, a ver Noah dormir, unidos pelo medo e pela esperança, e por algo que parecia perigosamente perto do amor. O dia seguinte trouxe melhores notícias. Noah estava descansado, alimentado e de volta ao seu estado normal. O médico deu-lhe alta para a atividade leve. O treinador Rivera supervisionou cada mordidela que Noah dava, cada gole de água que tomava. A eliminatória era amanhã. Tudo tinha de ser perfeito. Evan manteve a sua distância, respeitando os limites, mas não conseguia ficar completamente afastado. Observou do parque de estacionamento, enquanto Noah corria voltas fáceis. O miúdo parecia bem. Forte, focado. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Talia. Podes vir ao meu hotel esta noite? 20 horas. Precisamos de falar antes de amanhã. O estômago de Evan apertou. Era isto. A conversa que tinham estado a evitar. Ele respondeu. Estarei lá. As horas arrastaram-se. Evan tentou trabalhar para se distrair. Nada ajudava. Às 7h30 desistiu e foi para o hotel de Talia. Ela abriu a porta com roupas confortáveis, leggings e uma camisola larga. Tinha o cabelo solto. Caracóis naturais emolduravam-lhe o rosto. Parecia cansada, mas bonita. Entra. Ela afastou-se. O quarto de hotel era modesto. Uma cama de casal,
uma pequena secretária, fotografias de Noah espalhadas por todas as superfícies. Toda a sua vida documentada em fotografias. Primeiro dia de escola, competições de atletismo, formatura, aniversários, todos os momentos que Evan tinha perdido. Pedi pizza, disse Talia. Espero que tenhas fome. Sentaram-se no chão, com as costas apoiadas na cama, partilhando fatias num silêncio confortável. Sentiu-se estranhamente normal, como nos velhos tempos, quando eram jovens, sem dinheiro e felizes. Tenho andado a pensar, disse Talia finalmente, sobre amanhã, sobre o que acontece depois. Está bem. Noah quer o teste de ADN. Ele disse-me esta manhã. Disse que precisa de saber com certeza. Ela pousou a pizza. Continuas disposto? Absolutamente. O que ele precisar. E se confirmar o que já suspeitamos? Que és o pai dele? Ela virou-se para ele. E então, Evan, como é que isso se parece? Evan pensou cuidadosamente. Parece o que for confortável para Noah. Se ele quiser espaço, dar-lhe-ei espaço. Se ele quiser conhecer-me, estou aqui, sem pressão, sem expectativas, apenas presença. E nós? A voz dela era mal um sussurro. E nós? Isto é só sobre o Noah? Ou há mais alguma coisa aqui? Ela gesticulou entre eles. Porque eu sinto esta atração, como se os 9 anos nunca tivessem acontecido, mas preciso de saber se é real ou se é apenas nostalgia e proximidade. Evan pousou a sua pizza e pegou nas mãos dela. É real, Talia. Pelo menos para mim. Nunca deixei de te amar. Nunca deixei de me perguntar, e se? E agora estar perto de ti novamente, falar contigo, ver a mulher em que te tornaste, estou a apaixonar-me de novo. Isso assusta-me. Também me assusta. Ele sorriu tristemente. Mas não tanto quanto a ideia de ir embora sem tentar. Talia esquadrinhou-lhe o rosto. Não quero ser magoada de novo. Não quero magoar-te de novo. Mas e se não conseguirmos fazer funcionar? E se formos demasiado diferentes agora? E se o passado for demasiado pesado? Então lidaremos com isso. Juntos. Evan apertou as mãos dela. Mas, Talia, devemos a nós próprios descobrir. Não devemos. Ela inclinou-se lentamente. Deu-lhe tempo para recuar. Quando ele não recuou, ela beijou-o. Foi suave e hesitante. E sabia a pizza e esperança. As mãos de Evan embalaram o rosto dela. Os dedos dela emaranharam-se no cabelo dele. O beijo aprofundou-se, carregado de 9 anos de saudade e arrependimento e de um amor que nunca tinha morrido completamente. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam ofegantes. Está bem, sussurrou Talia. Vamos tentar. Depois de amanhã. Depois da corrida e do teste e de todo o caos. Vamos tentar. É tudo o que peço. Ficaram no chão abraçados a conversar até a meia-noite, sobre a infância de Noah, sobre os anos vazios de Evan, sobre sonhos e erros e segundas oportunidades. Quando Evan saiu, algo tinha mudado. As barreiras entre eles estavam a ruir. Talvez, apenas talvez, pudessem construir algo novo a partir das ruínas. O dia da corrida amanheceu límpido e brilhante. O estádio encheu-se cedo, zumbindo de antecipação. Era isto, a eliminatória que determinaria quem iria aos Jogos Olímpicos. Sonhos seriam feitos ou desfeitos nas próximas horas. Evan sentou-se nas bancadas com Gabe, rodeado por milhares de estranhos. Talia estava no campo com os atletas. Lena sentava-se 2 filas à frente deles, os ombros tensos. — Estás nervoso? Perguntou Gabe. — Aterrado, admitiu Evan. Pela corrida ou pelo que vem depois? Ambos. Os atletas começaram a entrar no estádio. A multidão rugiu. Evan avistou Noah imediatamente. Número 17, uniforme azul e branco, expressão focada e calma. O miúdo tinha dormido bem, comido como deve ser e parecia pronto para a batalha. Minhas senhoras e meus senhores, ecoou a voz do anunciador. Bem-vindos às finais de qualificação dos 400 metros masculinos. Os aplausos eram ensurdecedores. O coração de Evan batia forte. Isto era mais do que apenas uma corrida. Era todo o futuro de Noah. E, de uma forma estranha, era o futuro de Evan também. Os corredores tomaram as suas posições. Noah instalou-se na pista 4, a sua postura de partida perfeita. Evan prendeu a respiração. A pistola disparou. Eles explodiram para a frente num borrão de movimento. Noah disparou à frente imediatamente. A sua passada devorava a pista. A multidão enlouqueceu.
Ao lado de Evan, Gabe estava de pé a gritar. A meio da corrida, Noah mantinha a liderança. A sua forma era impecável. Parecia forte, suave e imparável. Então, o desastre aconteceu. Um corredor na pista 3 tropeçou, a sua trajetória mudando. Ele embateu na pista de Noah. A colisão foi menor, mal um toque, mas suficiente para quebrar o ritmo de Noah. Ele cambaleou de lado, os braços a girar como moinhos para se equilibrar. A multidão ofegou. Thalia gritou das laterais. Noah recuperou. De alguma forma, impossivelmente, ele manteve-se de pé, mas tinha perdido segundos preciosos. 3 corredores passaram-no, depois um quarto. Anda lá, sussurrou Evan, as mãos cerradas em punhos. Anda lá, miúdo. A reta final aproximava-se. Noah foi buscar forças, o rosto uma máscara de determinação. Entregou tudo nas suas pernas, nos seus pulmões, na sua vontade. Um corredor ficou para trás, depois outro. 50 metros restantes. Noah alcançou o líder. Os 2 corredores igualaram-se passo a passo, nenhum cedia 1 milímetro. A linha de chegada aproximava-se a correr. 20 metros. 10. Eles cruzaram juntos numa chegada à foto. A multidão explodiu em caos. Ninguém sabia quem tinha vencido. O placar de luminoso piscou. A Rever Photo. Evan não conseguia respirar. Não conseguia pensar. A espera estendeu-se pela eternidade. Então, o placar foi atualizado. Noah Brooks. Prin puro lugar. Qualificado. O estádio explodiu. As pessoas saltavam e gritavam e abraçavam estranhos. No campo, Noah caiu de joelhos, as mãos sobre o rosto. Thalia correu para ele, puxando-o para um abraço apertado. Evan ficou petrificado, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. O miúdo tinha conseguido. Contra todas as probabilidades, apesar da colisão, Noah tinha vencido. Ele qualificou-se. Gabe agarrou os ombros de Evan. O teu filho qualificou-se para os Jogos Olímpicos, meu filho. As palavras atingiram Evan como um relâmpago. Ele ainda não tinha confirmação, não tinha resultados de testes ou respostas oficiais. Mas naquele momento, a ver Noah celebrar com a sua mãe, a ver a pura alegria e alívio nos rostos de ambos, Evan sabia a verdade. Aquele era o seu filho, o seu sangue, o seu legado. E nada, nenhum teste, nenhum documento, nenhuma dúvida, jamais mudaria isso. A celebração nos bastidores era um caos controlado. Atletas, treinadores, familiares e meios de comunicação social aglomeravam-se em cada espaço. As máquinas fotográficas disparavam constantemente. Os repórteres gritavam perguntas. Noah estava no centro de tudo, medalha ao pescoço. Sorriso tão brilhante que iluminava o mundo. Evan manteve-se à distância, deixando o miúdo ter o seu momento. Esta era a vitória de Noah, a sua conquista. Evan era apenas um espectador. Mas então, os olhos de Noah encontraram-no através da multidão. O sorriso alargou-se. Noah disse algo ao treinador Rivera, depois abriu caminho através da multidão, indo direto para Evan. Vieste, disse Noah, ligeiramente ofegante. Não teria perdido por nada. A garganta de Evan estava apertada. Foste incrível lá fora. Aquela recuperação depois da colisão, nunca vi nada parecido. Quase perdi o controlo. As mãos de Noah tremiam ligeiramente da adrenalina. Por um segundo pensei que tinha acabado, mas então ouvi a mãe a gritar e eu simplesmente recusei-me a desistir. É isso que os campeões fazem. Noah olhou para a sua medalha, depois de volta para Evan. Podemos conversar? Depois de tudo isto acalmar? Absolutamente. Quando estiveres pronto. Hoje à noite, no hotel da mãe, ela disse... Noah hesitou. Ela disse que vocês têm coisas para me contar. O coração de Evan apertou. Temos. Coisas importantes. Mas Noah, aconteça o que acontecer, quero que saibas. Senhor Brooks. Um repórter empurrou-se entre eles, câmara a gravar. Como se sente ao estar a caminho dos Jogos Olímpicos? Noah foi puxado para outra ronda de entrevistas, mas olhou para Evan uma vez, algo vulnerável e esperançoso nos seus olhos. Evan encontrou Thalia perto da tenda médica. Ela estava a falar com Lena, ambas as mulheres radiantes de orgulho e alívio. Quando Thalia viu Evan, desvencilhou-se e foi ter com ele. Hoje à noite, disse ela em voz baixa. Contamos-lhe tudo. Estás pronta? Não. Ela sorriu através das lágrimas. Mas vamos fazê-lo de qualquer maneira. Juntos.
juntos. Ficaram no caos da celebração. Duas pessoas que tinham amado e perdido e reencontrado o seu caminho, a preparar-se para enfrentar a verdade que mudaria as suas vidas para sempre. A corrida estava ganha, mas a parte mais difícil ainda estava para vir. A campainha tocou pontualmente às 8. Talia abriu a porta e encontrou Noah e Evan no corredor, juntos. Tinham se encontrado no átrio, aparentemente. Começaram a conversar. A visão deles lado a lado tirou-lhe o fôlego. A semelhança era inegável. Pai e filho, confirmado ou não. Entrem. Ela afastou-se. Lena já lá estava, sentada na cadeira da secretária. Insistira em estar presente para apoio moral. Noah abraçou a avó, depois sentou-se na cama. Evan sentou-se na outra cadeira. Talia permaneceu de pé, demasiado nervosa para se sentar. Então, começou Noah, a voz firme apesar da tensão. Suponho que isto seja sobre toda aquela história se o Evan é meu pai que tem andado por toda a internet. Típico de um jovem de 18 anos ir direto ao assunto. Sim, disse Talia. É sobre isso. E sobre coisas que devia ter te contado há muito tempo. Ela contou a história. Tudo. Conhecer Evan na faculdade. Apaixonar-se. O mal-entendido sobre a fotografia. A separação. Descobrir que estava grávida. Tomar a decisão de criar Noah sozinha. Convenci-me de que era a decisão certa, disse Talia, as lágrimas a escorrerem agora. Disse a mim mesma que Evan tinha seguido em frente e não queria a responsabilidade. Mas a verdade é que estava assustada, orgulhosa e estúpida, e roubei-vos a ambos 18 anos juntos. A culpa é minha, não dele, minha. Noah absorveu isto em silêncio. A sua expressão era difícil de ler. Quando ela terminou, ele virou-se para Evan. Não sabias mesmo? Perguntou Noah. Juro pela minha vida, não tinha ideia. Evan inclinou-se para a frente, sincero. Se soubesse, nada me teria impedido. Nem o orgulho, nem a distância, nem nada. Tu terias sido o centro do meu mundo. E agora? Agora que sabes. Agora continuas a ser o centro do meu mundo. Teste ou não teste, ADN ou não, tu importas-me, Noah. Ver-te correr, falar contigo, conhecer-te, é a melhor coisa que me aconteceu em 9 anos. Os olhos de Noah brilharam. Quero fazer o teste. Preciso de saber com certeza. Podemos fazê-lo amanhã, disse Talia. Laboratório privado. Resultados em 48 horas. Está bem. Noah acenou com a cabeça. Depois olhou entre a mãe e Evan. E quanto a vocês? Vão voltar ou algo assim? Talia olhou para Evan. Ele deu-lhe um pequeno aceno encorajador. Estamos a resolver isso, admitiu ela. É complicado, mas gostamos um do outro. E ambos gostamos de ti. Então eu posso ganhar um pai e tu podes ganhar um namorado e tudo muda. A voz de Noah falhou ligeiramente. Depois de 18 anos de sermos só nós. Querido. Talia moveu-se para se sentar ao lado dele. Não estou zangado, disse Noah rapidamente. Estou apenas a processar. Isto é muita coisa. Leva o tempo que precisares, disse Evan. Não há pressão. Não há expectativas. Avançamos ao ritmo que te for confortável. Noah ficou em silêncio por um longo momento. Depois olhou para Evan com aqueles olhos verde-dourados. Os mesmos olhos que Evan via ao espelho todas as manhãs. Se fores meu pai, disse Noah cuidadosamente, só tenho uma pergunta. O que quiseres? Vais ficar? Tipo, ficar mesmo? Não apenas pelas partes emocionantes, mas pelas coisas aborrecidas também? Porque não preciso de um pai a tempo parcial. Preciso de alguém tudo ou nada. A pergunta pairou no ar. Lena observou Evan atentamente. Talia prendeu a respiração. Evan levantou-se e atravessou até Noah. Ajoelhou-se para ficarem ao nível dos olhos. Estou tudo ou nada, disse Evan com firmeza. Ganhar ou perder, dias bons e maus, aborrecido, emocionante, o que vier. Se fores meu filho, sou teu pai. Totalmente, completamente, pelo resto da minha vida. E se o teste de alguma forma disser que não somos parentes de sangue, continuo aqui, porque tu és Noah Brooks. És um atleta olímpico com um coração enorme e um talento incrível. E quero fazer parte da tua vida da forma que me deixares. Uma lágrima escorregou pela bochecha de Noah. Está bem. Está bem? Sim. Noah sorriu através das lágrimas. Está bem. Vamos fazer o teste. Resolver isto. E depois... Ele olhou para a mãe. Depois talvez possamos tentar ser uma família. Uma família estranha, complicada, construída tarde. Mas uma família.
Talia soluçava abertamente agora. Evan puxou Noah para um abraço. O abraço foi apertado e longo e cheio de 18 anos de momentos perdidos. Quando finalmente se separaram, Lena secava os olhos com um lenço de papel. Bem, disse ela, a voz embargada pela emoção. Acho que vamos precisar de uma mesa maior para o Natal. Todos riram. A tensão quebrou-se. Passaram a hora seguinte a conversar. Sobre logística, sobre sentimentos, sobre o futuro. Não era perfeito. Perguntas persistiam. A incerteza pairava, mas pela primeira vez enfrentaram-na juntos. Enquanto Evan se preparava para sair, Noah acompanhou-o até a porta. Ei, disse Noah em voz baixa, obrigado por ficares, por lutares por isto, por nós. Obrigado por me dares a oportunidade. Evan apertou o ombro de Noah. Tenho orgulho em ti, miúdo. Muito orgulho mesmo. Eu sei, disse Noah. Percebo. Partilharam mais um abraço rápido. Depois Evan saiu, o coração cheio de esperança e medo e um amor tão avassalador que quase doía. Amanhã fariam o teste. Em 2 dias teriam respostas. Mas de alguma forma, Evan já sabia a verdade. Tinha encontrado o seu filho. Tinha reencontrado o caminho para a mulher que amava. E apesar de todos os anos perdidos, apesar de cada erro e momento falhado, tinha-lhe sido dada uma segunda oportunidade. Ele não a ia desperdiçar. O teste de ADN demorou 15 minutos. Um simples esfregaço bucal num consultório médico privado, testemunhado por um técnico de laboratório que não fez perguntas. Noah foi primeiro, depois Evan. O técnico selou as amostras em recipientes separados e prometeu resultados em 48 horas. É só isto? Perguntou Noah, parecendo quase desiludido. É só isso, confirmou o técnico. Ligaremos com os resultados. Saíram para a manhã solarenga em Los Angeles. Talia tinha ficado na sala de espera, demasiado nervosa para assistir. Ela levantou-se quando eles surgiram, procurando nos seus rostos. Feito, disse Evan simplesmente. Agora esperamos, acrescentou Noah. Os 3 ficaram no parque de estacionamento, subitamente constrangidos. 2 dias pareciam uma eternidade, e nenhum tempo de todo. Tudo estava em jogo, o seu passado, o seu futuro, a sua oportunidade de serem uma família. Preciso de ir treinar, disse Noah finalmente. O treinador quer que eu faça treinos ligeiros, manter o ritmo de ontem. Eu levo-te, ofereceu Talia. Na verdade, Noah olhou para Evan. Poderias levar-me tu? Pensei que talvez pudéssemos conversar mais, conhecer-nos melhor. Só para o caso. Os olhos de Talia arregalaram-se, depois suavizaram-se. Claro, se o Evan não se importar. Adoraria, disse Evan, tentando manter a voz firme. Deixaram Talia no hotel dela. Ela beijou a testa de Noah e apertou a mão de Evan antes de sair. Manda-me mensagem quando chegares em segurança. Mandaremos, prometeu Noah. A viagem até o complexo de treinos foi silenciosa no início. Evan enfrentou o trânsito de Los Angeles enquanto Noah olhava pela janela. Finalmente, o miúdo falou. Conta-me sobre quando corrias em pista. Como era? Evan sorriu com a memória. Como voar. Como ser invencível. Nunca fui o mais rápido da equipa, mas era o mais determinado. Corria até as pernas falharem e depois corria mais um pouco. O que te fez parar? Rompi o ligamento cruzado anterior durante as provas de qualificação para os Jogos Olímpicos. A mesma idade que tu, na verdade. 21. A velha dor cintilou. Devia ter me qualificado nesse dia. Em vez disso, acabei numa cirurgia. Quando recuperei, a minha velocidade tinha desaparecido. A vantagem que me tornava competitivo. Isso deve ter sido terrível. Foi. Por muito tempo fiquei zangado, amargurado. Senti que o universo me tinha roubado o meu propósito. Evan entrou na autoestrada, mas eventualmente percebi que correr não era o meu único talento. Era bom com números, com estratégia de negócios. Então mudei de rumo. Comecei a investir, a construir empresas. Fiz mais dinheiro do que alguma vez teria feito como atleta. Mas não eras feliz, disse Noah em voz baixa. Evan olhou para ele, surpreendido. Não, não era. Como soubeste? Porque tinhas tudo, mas estava sentado sozinho nas eliminatórias com um ar miserável. A percepção de Noah atingiu-o profundamente. A mãe sempre diz que o dinheiro não compra as coisas que importam. Acho que ela tinha razão. Normalmente tem. Evan sorriu. A tua mãe é uma das pessoas mais inteligentes e fortes que alguma vez conheci.
Criar-te sozinha, construir a sua carreira, manter-se gentil através de tudo. Isso exige uma força séria. Ela chorava muito quando eu era pequeno. A voz de Noah era suave. Lembro-me de a ouvir à noite, a tentar ser discreta para eu não a ouvir. Não entendia na altura, mas agora ela estava a sofrer por ti. Não estava? A verdade disso atingiu Evan em cheio. Provavelmente. Ambos estávamos, apenas de formas diferentes. Eles entraram na instalação de treino. Atletas corriam na pista. Treinadores gritavam instruções. A vida seguia em frente, implacável e bela. Noah desapertou o cinto de segurança, mas não saiu. Se o teste disser que és meu pai, quero que saibas uma coisa. Está bem. Não te vou chamar pai de imediato. Isso parece demasiado rápido, mas talvez um dia, se o ganhares. Noah encontrou os seus olhos. Justo? Mais do que justo. A garganta de Evan estava apertada. Não espero nada, Noah. O que for confortável para ti é o que faremos. Boa. Noah abriu a porta, depois parou. Obrigado pela boleia. E por falarmos. Ajuda. À vontade, literalmente. Podes ligar-me às 3 da manhã se precisares. Noah sorriu. Não me tentes. Sou uma coruja noturna. Ele saltou e correu para a pista, acenando uma vez antes de desaparecer no meio do grupo de atletas. Evan sentou-se no carro, a observar, o coração tão cheio que doía. Isto é que importava. Não dinheiro ou sucesso ou negócios. Apenas um miúdo, o seu miúdo, a confiar nele o suficiente para partilhar uma boleia e fazer perguntas. Tudo o resto era apenas ruído. As 48 horas arrastaram-se como 48 anos. Evan tentou trabalhar, falhou. Tentou dormir, falhou ainda pior. Passou a maior parte do tempo no centro de treinos, a ver Noah a praticar, a falar com Talia nos intervalos, a aprender a existir neste estranho limbo entre estranho e pai. Talia parecia igualmente inquieta. Almoçaram juntos ambos os dias, refeições tranquilas onde falavam de tudo, exceto do exame. A infância de Noah, os negócios de Evan. Filmes que ambos tinham visto, livros que tinham lido. As conversas pareciam um recomeçar de se conhecerem. Estás diferente, disse Talia no segundo dia. Estavam sentados num café à beira-mar, o mesmo onde tudo começara a mudar. Mais centrado, menos defensivo. Tu trazes isso ao de cima em mim. Evan mexeu o café. Tu e o Noah fazem-me querer ser melhor, ser verdadeiro. Sempre foste verdadeiro. Só te esqueceste por um tempo. 9 anos é mais do que um tempo. Verdade. Ela sorriu tristemente. Ambos nos perdemos um pouco, mas talvez esteja tudo bem. Talvez precisássemos de nos desmoronar para apreciar o que temos agora. E o que temos agora? Ela esticou a mão pela mesa, pegando na dele. Uma oportunidade. É tudo. Sem garantias. Sem finais perfeitos prometidos. Apenas uma oportunidade para tentar de novo. Aceito. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Aconteça o que acontecer com o exame. Não vou afastar-me de ti, Talia. Não de novo. Bom. Ela apertou a mão dele. Porque eu não vou deixar-te. Sentaram-se num silêncio confortável, a observar as ondas do oceano, de mãos dadas como adolescentes. Não era perfeito. Muita história estava entre eles. Mas era um começo. E às vezes, um começo era suficiente. A chamada chegou na 3ª manhã. Evan estava no quarto do hotel, a tentar concentrar-se no e-mail, quando o telemóvel vibrou. Número desconhecido. O coração parou-lhe. Aqui é Evan Carver. Sr. Carver, aqui é a doutora Chen, da Pacific Coast Genetics. Os resultados dos seus exames estão prontos. Podemos discuti-los agora? As mãos de Evan tremeram. Sim, diga-me. Uma pausa. A pausa mais longa da vida de Evan. Os resultados indicam uma probabilidade de paternidade de 99,9%. Parabéns, Sr. Carver. Noah Brooks é o seu filho biológico. O quarto inclinou-se. Evan caiu pesado na cama. O telemóvel colado à orelha, mal a respirar. Sr. Carver, está aí? Estou. A voz falhou-lhe. Obrigado. Obrigado por ligar. Desligou atordoado. Olhou para o vazio. A confirmação abateu-se sobre ele como um cobertor, quente, pesado e aterrador. Ele tinha um filho a sério, 18 anos, talentoso, gentil, incrível. O seu filho. O telemóvel de Evan tocou de novo. O número da Talia. Eles ligaram-te? Perguntou imediatamente. Sim. Ela estava a chorar.
Evan, ele é teu. O nosso bebê é teu. Eu sei. Eu só... As suas próprias lágrimas vieram então. Não consigo acreditar. 18 anos. Temos um filho. Temos um filho, repetiu ela, a rir e a chorar ao mesmo tempo. O que fazemos agora? Contamos ao Noah, juntos, exatamente como prometemos. Ele está no centro de treinos. Podes encontrar-nos lá daqui a 1 hora. Estou a sair agora. Evan conduzia depressa demais, a mente a correr ainda mais rápido. Ele era pai. A palavra continuava a ecoar. Pai, papá, paizinho. Todos os títulos que nunca pensou vir a reivindicar. Eram seus agora. Reais, oficiais e permanentes. No centro de treinos, Talia esperava do lado de fora do edifício principal. Os olhos estavam vermelhos, mas o sorriso era radiante. Evan puxou-a para um abraço, apertando-a com força. Estamos mesmo a fazer isto, sussurrou ela. Estamos mesmo. Encontraram Noah a fazer alongamentos perto da pista. O treinador Rivera avistou-os primeiro e chamou Noah. O miúdo correu, o suor a brilhar na pele, a curiosidade nos olhos. Que se passa? Vocês estão com um ar estranho. Podemos falar? Perguntou Talia. Em privado? A expressão de Noah mudou. A compreensão surgiu. Os resultados chegaram. Sim. Caminharam para uma área tranquila atrás do barracão do material. O mesmo sítio onde Noah e Evan tinham falado há dias. O sol da manhã projetava sombras longas. Pássaros cantavam nas árvores próximas. O mundo continuava a girar, alheio ao momento que mudaria 3 vidas para sempre. Talia pegou na mão de Noah. O exame confirmou, meu querido. Evan é o teu pai biológico. Noah ficou muito quieto. Os olhos moveram-se da mãe para Evan e de volta. Tem a certeza? 99,99% de certeza, disse Evan. Eu sou o teu pai, Noah. Oficialmente. Por um longo momento, Noah apenas olhou. Depois o rosto desmoronou-se. As lágrimas escorreram. Eu tenho um pai. Tu tens um pai. Evan deu um passo em frente, os braços abertos. Se quiseres um. Noah lançou-se ao abraço. Os ombros tremiam com soluços. Alívio, alegria, luto pelos anos perdidos, tudo misturado. Evan apertou-o com força, as suas próprias lágrimas caindo no cabelo do Noah. Talia juntou-se a eles, envolvendo os braços em ambos. Ficaram assim, 3 pessoas quebradas pelo passado, a escolherem curar juntas. Desculpem, Noah engasgou. Não sei por que estou a chorar. Porque importa, disse Evan. Porque os sentimentos importam. E este é um grande sentimento. O maior, concordou Noah. Ele afastou-se, enxugando o rosto. E agora? Como é que isto funciona? Da maneira que quiseres que funcione, disse Talia. Resolvemos juntos, como uma família. Uma família. Noah testou a palavra. Sim, gosto disso. Falaram de questões práticas. Evan queria apoiar financeiramente o Noah. Faculdade, treinos, o que quer que precisasse. Noah insistiu que não queria caridade. Chegaram a um acordo sobre investimento no futuro. Talia preocupava-se com a atenção mediática. Concordaram em lançar um comunicado simples, confirmando a relação, pedindo privacidade e focando-se na jornada olímpica do Noah. Mais uma coisa, disse Noah. Ele olhou para Evan com aqueles olhos verdes dourados partilhados. Ainda não estou pronto para te chamar pai. Isso ainda me soa estranho. Posso chamar-te Evan por enquanto? Absolutamente. O que te deixar mais à vontade. Mas talvez um dia, quando parecer certo, quando estiveres pronto, prometeu Evan. Não vou a lado nenhum. Noah acenou satisfeito. Então ele sorriu, aquele sorriso brilhante e fácil que lhe iluminava todo o rosto. Isto é louco. Ontem eu era só um miúdo com uma mãe solteira. Hoje sou um miúdo com 2 pais que talvez estejam a namorar e um pai milionário que costumava correr. É como um filme. Um filme estranho, acrescentou Talia. O melhor tipo, disse Evan. Riram juntos, o som ecoando pelo campo de treinos vazio. Não era perfeito. Perguntas permaneciam. Os ajustes levariam tempo. Mas estavam juntos. Finalmente, impossivelmente estavam juntos. E isso era tudo. O comunicado público foi divulgado nessa tarde. Curto, simples, honesto. Evan Carver e Talia Brooks confirmam que Noah Brooks é seu filho. Agradecem a privacidade neste momento, enquanto se focam na família e na preparação contínua do Noah para os Jogos Olímpicos. Agradecemos a vossa compreensão e apoio. A internet explodiu na mesma.
A especulação correu solta, mas a família ignorou-a. Tinham contado a sua verdade. O resto era ruído. A semana seguinte passou num ápice. Noah treinou arduamente, focado em manter a condição física de ponta. Evan compareceu a todos os treinos, aprendendo a estar presente sem ser intrusivo. Talia coordenava horários, consultas médicas e planos de refeição com a eficiência de um general. Jantavam juntos a maioria das noites, às vezes em restaurantes, às vezes comida para levar no quarto do hotel da Talia. Lena juntava-se muitas vezes, o seu humor perspicaz mantendo todos com os pés na terra. As conversas fluíam mais facilmente a cada dia. Partilhavam histórias, contavam piadas, discutiam filmes, música e política. Estavam a tornar-se uma família. Não perfeita, não tradicional, mas real. Uma noite, depois de Noah ter ido para a cama cedo, Evan e Talia passearam pela praia. O pôr do sol pintava o céu de laranja e rosa. As ondas quebravam na costa. O ar cheirava a sal e a possibilidade. Estive a pensar, disse Talia, em nós. O coração de Evan deu um salto. Sim, estivemos tão focados no Noah que não falamos realmente sobre o que somos. O que estamos a fazer? O que queres que sejamos? Ela parou de andar e virou-se para ele. Quero tentar a sério. Não só pelo Noah, mas por nós. Porque eu amo-te, Evan. Nunca deixei de o fazer. E acho que talvez mereçamos uma segunda oportunidade de felicidade. Eu também te amo. As palavras saíam facilmente agora. Quero tudo isso. A relação, a família, a vida complicada, desarrumada e bonita. Quero acordar ao teu lado e discutir por coisas estúpidas, fazer as pazes e construir algo que dure. É muito querer. Ela sorriu por entre as lágrimas. São 18 anos de querer a pôr-se em dia de uma só vez. Ela riu e beijou. Era diferente do beijo no quarto do hotel. Menos hesitante, mais certo. Um beijo que prometia futuro e compromisso e um amor forte o suficiente para sobreviver aos erros. Quando se separaram, Talia encostou a testa a dele. Estamos mesmo a fazer isto. Tudo. Tu, eu, o Noah. Uma família. Estamos mesmo. É assustador. É perfeito. Voltaram de mãos dadas, a brisa do oceano fresca contra a pele, ambos sabendo que os desafios viriam. A vida não era um conto de fadas, mas desta vez iriam enfrentá-la juntos. Chega de fugir. Chega de se esconder. Apenas 3 pessoas a escolherem-se mutuamente todos os dias. 3 semanas depois, Evan estava num terreno poeirento nos arredores de LA. A antiga pista comunitária estava degradada, pavimento rachado, ervas daninhas a crescer, bancadas enferrujadas e perigosamente a ceder. Mas tinha potencial, boa estrutura, como a Lena dizia. Estás a falar a sério? Perguntou Noah. Ele tinha ido com Talia e a avó ver o projeto mais recente de Evan. Seríssimo. Evan apontou para o espaço. Foi aqui que a tua mãe treinou quando era jovem, certo? Sim, disse Talia, surpresa. Como é que soubeste? Mencionaste-o uma vez, há anos. Disseste que era o teu lugar preferido no mundo. Evan sorriu. Comprei a propriedade na semana passada. Pensei que poderíamos restaurá-lo, fazer dele um centro de treinos para miúdos que não podem pagar programas caros. Dar-lhes a mesma oportunidade que tu e eu tivemos. Os olhos de Talia encheram-se de lágrimas. Evan, vamos chamá-lo Pista Comunitária Brooks Carver. Nomes iguais, investimento igual. Ele olhou para Noah. E quando acabares de competir, se quiseres, podes ajudar a geri-lo. Treinar a próxima geração. O queixo do Noah caiu. Estás a falar a sério? Sou sempre sério em relação às coisas que importam. Isto é... Noah olhou para a pista degradada, vendo não o que era, mas o que podia vir a ser. Isto é incrível. Lena limpou os olhos. És um bom homem, Evan Carver. Melhor do que me lembrava. Estou a tentar ser. Ele puxou Talia para perto. Todos merecemos um lugar para correr, um lugar para sonhar. Achei que era hora de retribuir. Passaram a tarde a percorrer a propriedade, a fazer planos. Noah sugeriu adicionar uma área de musculação. Talia queria um espaço de fisioterapia. Lena insistiu em assentos confortáveis para as famílias. Evan anotava tudo, o coração cheio. Isto era legado, não dinheiro ou sucesso nos negócios, mas algo que o superaria. Um lugar onde as crianças pudessem descobrir o seu potencial, onde as famílias pudessem reunir-se, onde os sonhos pudessem ganhar asas. À medida que o sol se punha,
Pintando de dourado a pista rachada, os quatro estavam juntos. Uma família construída a partir de pedaços partidos, colados de novo com amor, perdão e segundas oportunidades. Devíamos tirar uma fotografia, sugeriu Noah, para a parede quando este lugar abrir. Juntaram-se, os braços à volta uns dos outros. Noah levantou o telemóvel para uma selfie. Sorriram, genuínos, alegres, livres. A câmara clicou. Perfeito, disse Noah, verificando a imagem. Parecemos uma família verdadeira. Nós somos uma família verdadeira, corrigiu Talia. O melhor tipo, Evan acrescentou. O tipo que se escolheu mutuamente. Ficaram até ao anoitecer, a falar sobre o futuro, a rir sobre o passado, existindo plenamente no presente, sem arrependimentos, sem e se. Apenas 4 pessoas que tinham encontrado o caminho de volta, umas às outras, contra probabilidades impossíveis. 6 meses depois, a pista comunitária Brooks Carver abriu com uma cerimônia de corte da fita. Notícias locais cobriram o evento. Membros da comunidade apareceram às centenas. Crianças corriam na pista recém-pavimentada, o riso ecoando nas bancadas novas. Noah estava ao microfone, a medalha olímpica ao pescoço. Tinha ganho bronze em Paris, um resultado que o deixava mais orgulhoso do que ouro. Este lugar representa segundas oportunidades, disse Noah à multidão. A minha mãe teve a sua segunda oportunidade no amor. O meu pai teve a sua segunda oportunidade na família. E agora, as crianças desta comunidade têm a sua segunda oportunidade nos sonhos. É isso que nos move. Esperança. Possibilidade. A crença de que nunca é tarde demais para começar a correr. A multidão irrompeu em aplausos. Evan e Talia estavam lado a lado, agora noivos. Um pequeno anel no dedo dela. Planos para um casamento tranquilo no outono. Lena irradiava ao lado deles, já a planear a recepção. Após a cerimônia, enquanto as famílias exploravam as novas instalações, Noah puxou Evan para o lado. Ei, tenho andado a pensar numa coisa. Que se passa? Noah mudou o peso do corpo, subitamente tímido. Aquela coisa de te chamar pai. Acho que estou pronto agora, se ainda estiver tudo bem. A visão de Evan ficou turva com lágrimas. Sim, miúdo, está mais do que bem. Fixe. Noah sorriu. Só queria que soubesses. Pai. A palavra pairava no ar entre eles. Simples, poderosa, perfeita. Evan puxou Noah para um abraço apertado e, por cima do ombro do filho, viu Talia a observá-lo. Ela também chorava, lágrimas de felicidade que diziam tudo o que as palavras não conseguiam. Tinham cruzado a sua meta. Depois de anos a fugir da dor, da verdade um do outro, tinham finalmente parado. Encontraram-se. Construíram algo belo a partir das ruínas do que tinham perdido. À medida que o sol se punha sobre a nova pista, banhando tudo em luz dourada, Evan olhou para a sua família, o filho, a futura esposa, a comunidade que estavam a construir juntos. Pensou no milionário que, 6 meses antes, estivera aborrecido nas provas olímpicas, vazio, dormente e perdido. Esse homem tinha desaparecido. No seu lugar estava um pai, um parceiro, um homem que tinha aprendido que as maiores vitórias não se mediam em dinheiro ou medalhas, mas em amor, segundas oportunidades e a coragem de tentar novamente. Pronta para ir para casa? Perguntou Talia, deslizando a mão na dele. Casa. Não um hotel, uma mansão ou uma penthouse vazia. Casa era onde quer que estivessem juntos. Sim, disse Evan, puxando-a para perto. Vamos para casa. Caminharam pela pista enquanto a noite caía. Noah a correr à frente para alcançar a avó. Os 4 a deixar pegadas na superfície nova. Marcas que diziam que tinham estado ali, tinham tentado, tinham vencido. Não porque a vida fosse perfeita, ou os problemas estivessem resolvidos, ou a dor apagada, mas porque se tinham escolhido mutuamente. Porque o amor que perdura no tempo é a vitória mais forte. Porque o perdão transforma os finais em novos começos. E porque às vezes, quando paras de fugir do teu passado, descobres que ele te esteve a perseguir de braços abertos o tempo todo. A meta não era um fim, afinal. Era apenas o início de algo bonito. Fim.